Bom dia, graça e paz a todos. Estamos diretamente aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Viana do Castelo, no qual tem o reverendo Mansueto na frente e o pastor presidente, o pastor Paulo Carr, que está na frente da igreja em Guimarães também. Hoje iniciaremos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e que possamos aprender mais da palavra do Senhor. Se assim Ele nos permitir, iniciaremos com uma oração. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, estamos nesse momento, nesta manhã, Senhor, iniciando esse projeto, que o Senhor possa estar na frente, que o Senhor possa nos auxiliar, possa nos ajudar, que o Senhor possa nos direcionar para estar falando para os corações dos ouvintes, para que eles possam também participar do teu alimento, da tua palavra, que sabemos que somente através da tua palavra, do alimento, das escrituras sagradas, é que podemos viver uma vida santa, digna, e que possamos te agradar de alguma maneira, viver uma vida santa nessa terra. Estamos iniciando hoje, e que o Senhor possa estar na frente durante esse trabalho, durante todos os domingos. Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós iniciamos um estudo escatológico, mais propriamente direcionado ao livro da Revelação, ao último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Esse livro, o seu título já diz, a palavra revelação, é a primeira palavra que aparece no livro, e ele já nos direciona o que é o conteúdo desse livro. A gente vai ver isso mais adiante. E domingo passado a gente fez um parâmetro, a gente olhou mais por cima, a gente olhou mais de longe, e hoje nós continuaremos fazendo exatamente esse parâmetro, olhando por cima, e se o Senhor nos permitir, se o horário nos for permitido pelo nosso Deus, a gente vai iniciar exatamente no texto propriamente dito, no primeiro versículo do primeiro capítulo. Mas vamos aqui fazer mais um apanhado daquilo que a gente viu domingo passado, pois como esta aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível para os ouvintes. Eu gostaria de rever algumas coisas que a gente viu domingo passado, pois sabemos que estamos em época de férias, tem muita gente que estão a viajar, né? E que isso possa servir exatamente para os ouvintes. Vamos a ver aqui o seguinte. O livro da Revelação, o livro do Apocalipse, a gente já viu, né, o seu tema. Na primeira frase do livro, nós vemos no capítulo 1, verso 1, diz revelação de Jesus Cristo. Revelação é uma palavra grega que ela está dividida em duas palavras para fazer uma conjuntura de uma palavra, que é Apocalipse, quer dizer apoca e lipse. Apoca quer dizer revelar, e lipse quer dizer véu, ou seja, traduzindo, tirar o véu. E a gente vai ver quando a gente entrar exatamente no texto, mas vamos ver aqui alguma coisa interessante. O teólogo Warren Wiersbe, que é um americano, ele disse que o Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela os seus planos e propósitos à sua igreja. A gente já viu domingo passado, mas eu vou voltar aqui a falar sobre o seu autor.
o autor, o apóstolo São João. O apóstolo São João não é o João Batista, não confunda, mas é o apóstolo, um dos discípulos que andava junto com Jesus Cristo. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, pois nas cartas, e também no Evangelho, no Novo Testamento, no contexto geral, ele mais falou sobre o amor cristão. O apóstolo São João, ele escreveu esse livro por volta do ano 95 da era cristã, depois de Cristo, né? Durante o reinado do imperador romano Tito Flávio Domiciano. Ele foi mandado para a ilha de Patmos, que era uma colônia penal da costa da Ásia Menor, e ali ele esteve preso, foi onde ele teve a revelação deste livro. Outra coisa interessante é que esse livro, a gente aprende uma coisa interessante, é que quando a gente começa a estudar ele, uma coisa que a gente deve ter em mente é que o livro deve ser interpretado simbolicamente, ao menos que o próprio texto traga uma interpretação literal. Por exemplo, as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é Turquia. Aquelas igrejas eram igrejas literais. Mas na frente, quando a gente entrar no texto, a gente vai estudar cada uma delas, Éfeso, Filadélfia e etc. Outra coisa interessante também que a gente deve ter em conta é que o pano de fundo do livro é o Antigo Testamento. Sempre quando a gente se debater com algum texto, a gente vai fazer uma pausa, a gente vai voltar no Antigo Testamento, pois ele tem um pano de fundo usando o AT. Por exemplo, o que estava oculto em Daniel agora está revelado em Apocalipse. O livro de Daniel, o profeta Daniel, ele está exatamente ligado ao livro do Apocalipse. O livro de Daniel, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte são realmente referências a Israel, a Daniel, aos seus amigos quando foram levados cativos, mas a segunda parte de Daniel são visões, e essas visões apontam exatamente para esse livro que a gente está a estudar. Outra coisa interessante que antes de falar do futuro, esse livro fala do passado, como base fundamentalmente. E nesse livro compreendemos que o futuro não está solto, não é uma mera previsão, ele é garantido pelo nosso Deus. Ou seja, quando a gente estuda esse livro, a gente aprende que o futuro não é uma previsão, o futuro não está sendo feito e a gente pode adivinhar, não. O futuro está garantido pelo nosso Deus e ele mostra isso através desse livro. Outra coisa é que a nossa linha de interpretação do livro do Apocalipse é a linha amilenista, que é a linha seguida pelas igrejas reformadas. Em outro momento, quando a gente estiver estudando escatologia no contexto geral, a gente pode falar um pouco das outras visões, mas nesse estudo a gente vai estar exatamente adentrando nesta visão. Outra coisa interessante é que esse livro ele não foi escrito pelo apóstolo São João para a gente ler ele em uma contagem cronológica, ou seja, o capítulo 3 vai acontecer depois do 2 e assim sucessivamente. Não. A gente aprendeu uma coisa interessante, quando eu falo aprendeu, eu falo quem estuda sobre essa linha preterista, o livro do Apocalipse. A gente aprende que o principal, ele viveu no século passado, um teólogo chamado Erik Hendriksen. Ele foi quem dividiu o livro em 7 seções paralelas, ou secções paralelas, e recapitulativas, ou seja, são recapitulações em cada sessão. Em cada sessão ele fala de
de uma maneira um pouco diferente, mas daquele mesmo conteúdo que ele falou. Por exemplo, a divisão que o Hendrix dividiu é mais ou menos assim. A primeira seção está no capítulo do 1, 2 e 3, que é Cristo no meio dos 7 candeeiros. A segunda secção, a visão do céu e dos 7 selos, que é o capítulo 4 até o 7. A terceira seção, as 7 trombetas, capítulo 8 ao 11. A quarta secção, o dragão perseguidor, vai do capítulo 12 ao 14, até o versículo 20 do capítulo 14. A quinta secção, as 7 taças, Apocalipse 15, 1 até o 16, 21. A sexta secção, a queda da Babilônia, capítulo 17, 1 até o 19 e 21. E, por fim, a sétima secção é a grande consumação, Apocalipse 21, ponto 1, 22 e capítulo 22 e verso 21. Por que é importante entender o livro dividido em 7 secções? Porque a gente vê o número 7, ele tem uma importância muito grande nesse livro. A gente viu domingo passado, né, sobre os números, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto, vamos lá. Não é aqui. Pronto, voltamos aqui. Há um texto, eu vou procurar aqui, o livro de Salmos, capítulo 1, para os irmãos entenderem, os ouvintes entenderem essa recapitulação. Salmo 1 e 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo 1, ele fala exatamente dessa questão, dessa recapitulação, desse paralelismo. Espera aí que tem um trava-língua aqui. Por quê? Primeiro, o que é que ele diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Ou seja, a simbologia aí é uma pessoa andando com outra pessoa. Os dois estão andando lado a lado, aquela pessoa dá ouvido àquela pessoa que está ao seu lado. E no segundo ponto diz assim: não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele estava andando. Ali ele parou para dar atenção àquela pessoa. E a terceira parte diz assim: nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, ou seja, o terceiro ponto ali eles não estão mais parados, eles já se sentaram, ele já está totalmente dando ouvido àquela pessoa. Isso é paralelismo, que é isso que o livro do Apocalipse faz. A gente vai entender isso quando a gente entrar no texto. A gente pode entrar agora no texto, já que a gente já fez essa recapitulação. É claro que, como a gente vai estudar texto por texto, essa aula vai ter podemos dizer, muitos capítulos, muitos episódios, né? E vamos iniciar aqui. Apocalipse 1 e 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve ou brevemente, depende da tradução, devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Primeiro a gente já vê aí o título do livro, né? Apocalipse, aquele que a gente já fez, a gente já falou, né? Tirar o véu, revelar. E outra coisa interessante é que essa palavra em breve ou brevemente
ela aparece 7 vezes no livro do Apocalipse. 7 é uma coisa, um número que se repete muitas vezes. E não é por acaso. É aquilo que a gente já falou. O livro ele está em 7 seções. Podemos ver aqui, né? A primeira vez que essa palavra aparece é exatamente nesse versículo aí, né? Revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pronto, essa é a primeira vez que aparece essa palavra. A segunda vez aparece no capítulo 2, versículo 16. Diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É a segunda vez que aparece essa palavra. A terceira vez está no versículo 3, verso 11. Diz assim: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quarta vez que aparece essa palavra em breve ou sem demora, né? São a mesma conexão. Está no capítulo 22, verso 6, diz assim: diz-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quinta vez que aparece essa palavra está no mesmo capítulo 22 e verso 7, diz assim: eis que venham sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia desse livro. A sexta vez aparece no mesmo capítulo, verso 12, diz assim: eis que venham sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E a sétima vez que aparece está no capítulo 22, o mesmo capítulo, e o verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pronto. Como vocês perceberam, aquilo que a gente viu no primeiro versículo, as coisas que em breve ou brevemente, essa frase aparece, essa palavra aparece 7 vezes durante o livro. E a gente constantemente vai ver essa conotação. Por exemplo, o verso 2. O verso 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tenha visto. Né? Pronto, testemunho de Jesus Cristo, também essa palavra aparece com algumas variações, aparece 7 vezes no livro. Podemos ver aqui. A primeira vez é o versículo 1 e 2, né? Que a gente acabou de ler. A segunda vez que aparece está no capítulo 1 e no verso 9, diz assim: eu, João, irmão, vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus Cristo, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí a gente já pula para a terceira vez, a gente já pula para o capítulo 6, verso 9, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. É a terceira vez que aparece. A quarta vez, capítulo 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, é a quarta vez que aparece essa frase. A quinta vez está no capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A sexta vez, Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda almas daqueles
dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Ou seja, a gente vê 7 vezes aparecendo a palavra testemunho. É coincidência? Claro que não. Quando a gente estuda da maneira correta esse livro, a gente começa a ver o seu significado mais profundo. O verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Uma coisa interessante aí também, que a gente pode observar no verso 3, é que o apóstolo São João, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: aquele que lê no singular, e fala aqueles que ouvem no plural. Isso aponta exatamente da maneira que essa carta, primeiramente, chegou na igreja de Éfeso, né, que era a igreja principal da Ásia Menor, foi a primeira a receber a carta do apóstolo São João, né, e ele faz, como a gente pode observar isso, é que quem lia, naquela época, a carta não era papel, como a gente tem hoje, papel, tecnologia, etc. Eram rolos de, provavelmente, pele de animais, e quem lia para a igreja, o presbítero ou o ancião, né, provavelmente era um deles, que lia aquela carta, e aquela carta era lida, claro, uma vez, e cada igreja ela foi lida, e ele diz: bem-aventurado o que lê, era exatamente o ancião e o profeta, e os que ouvem, que era toda a comunidade, era toda a igreja, as palavras dessa profecia. Ou seja, aqueles ouvintes que estavam a ouvir, né, todos eles ali, estavam muito atentos, porque ali estava exatamente a carta do apóstolo São João, que estava preso na ilha de Patmos. Ou seja, havia uma grande expectativa e reverência na leitura daquele livro. Com certeza, aqueles ouvintes ali, quando eles ouviam, por exemplo, a palavra testemunho de Jesus Cristo, a frase em breve venho, toda vez que essa palavra aparecia, eles se atentavam, diziam: eu já ouvi essa palavra. Ou seja, eles, com certeza, eles anotavam ali, né, em algum utensílio que eles tinham. E isso é a importância de ler o livro da maneira correta, pois cada frase, cada palavra, cada palavra dita nesse livro tem uma importância muito grande, que se a pessoa for ler de uma maneira corrida ou rápida, a pessoa não vai compreender. Esse livro, o verso 3, nos traz exatamente que esse livro deve ser lido de maneira calma, deve ser estudado, a pessoa deve estar atento para cada coisa que é dita nesse livro. Pronto. É o verso 3, né? Vamos passar aqui para o verso 4. Outra coisa interessante é que esta aula vai estar salva, mas os irmãos, os membros da igreja e mesmo de outras igrejas, ou até quem não professa a nossa fé, se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou podem entrar no Instagram da igreja, né? E estaremos contentes em responder, em ajudar os irmãos nas suas dúvidas. O verso 4 diz assim, eu estou lendo a Ara:
Almeida Revista e Atualizada. Verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós, outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. O verso 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Uma coisa aqui interessante nesse texto, né, o verso 4 e 5, que a gente pode aprender aqui, é que a gente vê aí exatamente a Trindade, João mostrando a Trindade aí, né? Primeiro ele diz assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, e aí ele diz, graça e paz a vós outros. Ou seja, não é João que está saudando a igreja, não. Ele está falando que a graça e paz é da parte daquele que era, que há de vir, daquele que é, que era, que há de vir. Ou seja, é o próprio Deus, o Deus, a primeira pessoa da Trindade, né? E ele diz da parte dos 7 Espíritos, que fala exatamente 7, é um número completo, um número espiritual completo, né, da parte de Deus. Fala exatamente que fala aí que é o Espírito Santo, né, que se acha diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. Aí a gente compreende aí que a gente vê 3 conotações para Deus, 3 conotações para Jesus Cristo. Para Deus, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. E para Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E fala essas 3 conotações de Jesus Cristo. O primogênito dos mortos aponta exatamente para a ressurreição. Jesus Cristo foi o primeiro a ressurgir dos mortos para nunca mais morrer. Os outros seremos os santos, né? Que também farão parte desta bênção. Mas o primeiro foi exatamente Jesus Cristo. Foi o primeiro a ressurgir para nunca mais morrer. E ele é a fiel testemunha. A fiel testemunha nos aponta exatamente para uma lição para a igreja, né? Se a igreja quiser exatamente ser a fiel testemunha, né? E receber a ressurreição e governar sobre todas as coisas, né? Ela precisa ser a fiel testemunha. Isso que a gente aprende com esse texto. E soberanos dos reis da terra. Ok? Pronto, o verso 5, a gente já explanou, né? E sobre o Espírito Santo, quando fala os 7 Espíritos, a gente vai ver isso mais adiante, sobre essa completude. A gente viu as 3 descrições ou atributos de Deus, de Jesus Cristo, e os 7 Espíritos a gente vai ver mais adiante. Mas a gente pode adiantar aqui que o Espírito Santo, a função dele é revelar, iluminar e mostrar a pessoa de Cristo. Por isso também ele é descrito como o candelabro. O número 7 ainda tem a intenção de mostrar a onipresença do Espírito. Ele está em todos os lugares, agindo e atuando, acima de tudo com suas 7 hastes simbólicas. Ele está nas 7 igrejas, mesmo com discretamento. Ele está apontando para a pessoa de Jesus Cristo, enquanto fortalece e capacita a sua igreja a desempenhar a sua função no mundo tenebroso. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele foi enviado, ele nunca aponta para si mesmo, ele sempre aponta para Jesus Cristo e a obra da salvação. Faz parte da função de cada membro da Trindade, né? Ok. O verso 5 ainda continua dizendo assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Né? Fala exatamente sobre outro atributo de Jesus Cristo. O verso 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdote para Deus
e Pai, a Ele a glória e o domínio dos séculos. Amém. Aí a gente vê no verso 6 uma doxologia, ou uma declaração de honra, ou um hino de louvor ao Deus triuno, mais especificamente a Jesus Cristo, qual é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Ele resume o motivo do instrumento e objeto da redenção. A declaração de louvor pode ser estruturada da seguinte maneira: aquele, primeiro, que nos ama; segundo, pelo seu sangue nos libertou dos pecados; e terceiro, nos constituiu reino, sacerdote para o Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos. Amém. É uma doxologia ou um hino de louvor ao Deus triuno, né? O verso 6. O verso 7 diz assim: eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A primeira vez que a gente vê exatamente, a gente vai ver isso 7 vezes no livro, né? Mas é a primeira vez que a gente vê exatamente falando sobre a vinda de Cristo. Não uma vinda secreta, como a gente já viu nas outras linhas de interpretação, né? Principalmente no pré-milenismo dispensacionalista, né? Mas a gente vê aí exatamente o apóstolo São João nos falando no verso 7, eis quem vem com as nuvens, e todo olho verá, ou seja, não é uma vinda secreta, mas vai ser público e notório para todas as pessoas na terra, e até mesmo aqueles que estiverem mortos, pois eles vão de ressuscitar, né? Como a gente vai ver mais adiante isso. A última parte da saudação é uma declaração a respeito da brevidade da segunda vinda de Jesus e seus resultados no mundo. Aqui temos o primeiro anúncio explícito do retorno de Jesus Cristo no livro. Nas próximas 6 secções, haverá novas e mais elaboradas descrições desse retorno, sempre associando esse grande momento a uma batalha sangrenta. Pronto. Mas a gente vê exatamente o paralelismo progressivo, né? Aquilo que a gente viu na aula passada, a gente já viu hoje. Essa é a primeira vez que fala exatamente sobre a vinda de Jesus Cristo, uma vinda pública e notória. Mas isso ainda vai acontecer mais 6 vezes, né? Com essa faz 7, 6 vezes. E cada vez que o apóstolo São João fala, ele fala de uma maneira mais abrangente, ou seja, ele coloca mais conteúdo nesse texto, nessa passagem, nessa secção. O verso 8 diz assim: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa palavra Todo-Poderoso, ela aparece também 7 vezes no livro. É coincidência? Claro que não. É o paralelismo progressivo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto. A primeira vez que aparece é esse verso 8 do capítulo 1, isso que a gente acabou de ler. A segunda vez está no capítulo 4, verso 8, diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A terceira vez que aparece está no capítulo 11, verso 17, diz assim, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assim assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. A quarta vez que aparece está no capítulo 15, verso 3. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus,
e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. A quinta vez que aparece essa frase, capítulo 16, verso 7, ouvi do altar que diziam: certamente, ó Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente justos são os teus juízos. A sexta vez, capítulo 19, verso 6, então ouvi como a voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, e como forte trovões, dizendo: aleluia, podes reinar, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. E a sétima vez que aparece está no capítulo 21, verso 22, diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pronto. Vemos aí que essa palavra Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, aparece 7 vezes no livro. Verso 9, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ele fala exatamente que está preso na ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos era uma ilha sob jurisdição do Império Romano, uma espécie de ilha-prisão, bastante pequena, com cerca de 12 quilômetros por 6 de extensão, localizado pouco mais de 64 quilômetros de Mileto, para onde prisioneiros eram mandados, muitos a fim de realizarem trabalhos braçais. Relatos antigos dizem que nos dias de Domiciano, a ilha estava lotada de exilados. Não se tratava de uma ilha deserta, antes continha alguma estrutura suficiente para receber exilados. É uma descrição da ilha de Patmos, né? E continuando, diz assim: eu, João, vosso companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa... Aí ele dá exatamente a razão porque ele estava preso naquela ilha, né? Ele diz assim: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o Império Romano, ele tinha quem não obedecia, quem não cultuava, quem não prestava culto aos deuses romanos, eles perseguiam. E isso já nos aponta, a gente vai ver isso mais adiante, mas isso já nos aponta que naquela época já existia a marca da besta. Por quê? Quem não seguia o rumo da vida diária, que era cultuar os deuses romanos e exatamente servir ao imperador como Deus, aquela pessoa era tida como uma pessoa que era colocada sobre exatamente, vivia à margem da sociedade. E exatamente isso que nos aponta. Isso a gente vai ver mais adiante, mas pronto, já trazendo aqui um parâmetro. Naquela época já existia a marca da besta, pois a gente vê hoje em dia as pessoas se preocupando, não, quando vai surgir, será que o Elon Musk ou qualquer pessoa que esteja na frente de alguma tecnologia vai trazer literalmente um símbolo para que as pessoas possam usar? Não, naquela época já existia a marca da besta. Isso a gente vai ver mais adiante, mas só trazendo aí a razão porque o apóstolo São João estava naquela ilha. Ele diz exatamente no verso 11, no final: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João não adorava os deuses romanos, não cultuava o imperador romano como Deus. A gente sabe que isso é um erro, é um pecado, e Deus abomina a idolatria. Pronto, a gente para aqui no verso 9,
né? Já se alongamos bastante, creio eu. Na próxima aula, a gente vai iniciar no verso 10, né? E a gente vai ver exatamente que todas as vezes que a gente se deparar com alguma palavra, a gente vai ver que ela se repete no livro. E na próxima aula também a gente já entra nas 7 igrejas, né? Que é a primeira secção, a gente viu, vai até no capítulo 3. Pronto, na próxima aula a gente termina a primeira secção e a gente, se der tempo na próxima aula, eu não sei como vai ser o horário, a gente inicia na segunda secção. Vamos orar para encerrar o trabalho. Melhor, eu vou chamar o reverendo Mansueto, ele vai fazer uma oração encerrando a escola bíblica nessa manhã. A graça e a paz, queridos irmãos, oremos ao Senhor. Pai amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores. Nós, nesse momento, subimos as nossas vozes até o Senhor como forma de gratidão, de louvor e de exaltação ao seu santo nome, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu através da escola bíblica dominical, para juntos estudarmos e aprendermos sobre o Senhor e as revelações contidas em Apocalipse. Deus querido, graças te dou pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes que irão nos acompanhar através dos canais oficiais da Igreja Presbiteriana Independente em Viana do Castelo, bem como estarão conosco logo mais no culto dominical às 19h30. Que a sua poderosa mão seja para com cada um, hoje e sempre, é o que nós te pedimos e em fé agradecemos. Em nome do teu amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que está nos ouvindo.